E aí, pessoal, preparem-se para uma viagem alucinante pelos segredos mais intrigantes da farmacopeia recreativa do Antigo Egito. Sim, a mesma civilização que ergueu pirâmides monumentais, preservou corpos por milênios e, pasmem, promovia festas que fariam até o seu amigo mais descolado da faculdade parecer um amador. Antes de mergulharmos fundo, que tal um like e uma inscrição no canal? Só se você realmente curte esse tipo de conteúdo. E não esqueça de deixar nos comentários de onde está assistindo e que horas são aí. Adoro saber quem está conectado conosco dos 4 cantos do planeta. Agora, apague as luzes, ligue o ventilador para criar uma atmosfera e venha comigo explorar esse universo fascinante. Começamos pelo mais icônico dos remédios egípcios, o lótus azul. Você já deve ter visto suas pétalas delicadas estampadas em tumbas e afrescos, sempre nas mãos de faraós ou sendo agitadas em banquetes como se fossem um brinde sagrado. Mas essa flor não era só enfeite. Os egípcios acreditavam que ela carregava poderes divinos e um leve efeito psicoativo. Imagine só, algumas pétalas secas mergulhadas em vinho por dias, e pronto, você tinha uma poção que deixava tudo mais leve, como se flutuasse sobre as areias do deserto. Não era nada que fizesse você esquecer seu próprio nome, mas suficiente para transformar a construção de uma pirâmide em um projeto divertido de equipe. Claro, eles não chamavam isso de ficar chapado. Para eles, era uma forma de se conectar com os deuses. O lótus azul estava intimamente ligado ao renascimento e ao deus Sol Ra, tornando-o perfeito para rituais nos templos e cerimônias fúnebres. Segurar a flor perto do nariz simbolizava inalar a própria divindade. E, convenhamos, depois de um dia estressante governando o Vale do Nilo, nada melhor do que relaxar com um pouco de ajuda sagrada. Sua presença era onipresente na arte, faraós posando com a flor, convidados em festas passando-a de mão em mão como um símbolo de paz, e até múmias adornadas com ela para a jornada eterna. A lógica era simples: se você vai partir para a eternidade, melhor levar um suprimento extra. Mas o lótus não era só para rituais. Os festivais egípcios podiam ser barulhentos, e o vinho infundido com a flor tornava a música mais vibrante, as danças mais soltas e a poesia hieroglífica um pouco mais profunda. Imagine uma multidão sob as estrelas, bebendo essa mistura e se sentindo leve como o papiro ao vento. Para eles, era uma experiência espiritual e também uma noite incrível. Falando em festas, havia uma que era o equivalente antigo a vamos comemorar porque sobrevivemos. O nome não era muito sutil, mas a ideia era precisa: um festival anual dedicado a Deus Ator, que, segundo a lenda, quase exterminou a humanidade em um acesso de fúria. Depois de um banho de sangue que faria qualquer filme de terror parecer amador, os deuses decidiram que já era suficiente. Então, ofereceram a ela um barril de cerveja vermelha, parecida com sangue. Ator bebeu até cair, acordou de bom humor, e assim a humanidade foi salva por uma ressaca divina. Para celebrar esse milagre, os egípcios se reuniam uma vez por ano com um único objetivo: beber até não aguentar mais. Não era uma metáfora, não era espiritual, era literal. A meta era alcançar um êxtase divino, o que, na prática, muitas vezes significava desmaiar em meio a uma multidão que, entre soluços, louvava os deuses. O ritual começava ao amanhecer, com música, palmas e a passagem solene de canecas. Os sacerdotes incentivavam: bebam até o coração desejar. O que, nesse contexto, soava mais como um desafio do que uma bênção. Os participantes batucavam, dançavam pelas ruas e, segundo os relatos, chegavam a ver a deusa. Embora fosse difícil dizer se era ator ou apenas o efeito do último jarro de cerveja. Mas não era só bagunça por bagunça. Quase. A ideia era celebrar o equilíbrio entre destruição e alegria, lembrando que até os deuses mais irados podiam ser apaziguados com a dose certa de álcool. Uma teologia misturada com uma festa de cerveja. E o melhor, era tudo sancionado. No dia seguinte, ninguém fazia perguntas inconvenientes sobre o que aconteceu no bosque sagrado. Beber até cair faz parte do ritual. Se você não desmaiou, é porque não se dedicou o suficiente. O que houve, Ramsés? Não conseguiu se elevar espiritualmente? Não está honrando os deuses direito? Pesquisadores modernos descrevem esse festival como um ritual de renovação. Os participantes se livravam dos medos, das inibições e, provavelmente, do conteúdo do estômago, tudo com aprovação divina.
No dia seguinte, a ressaca, o arrependimento e talvez uma nova cicatriz em formato de Anubis, mas também uma sensação de purificação espiritual. Agora, esqueça tudo o que você sabe sobre cerveja. A versão egípcia não era dourada, nem efervescente, nem sequer lembrava algo que você pediria em um bar. Era espessa, turva, quase uma sopa de grãos, com uma consistência que deixaria qualquer barman de queixo caído. Feita de pães de cevada semi-assados, embebidos em água, amassados e deixados para fermentar até virar uma pasta grossa, era mais parecida com uma mingau do que com uma lager gelada. Tecnicamente, podia ser chamada de pão líquido, mas sejamos honestos, era uma tigela de carboidratos disfarçada de bebida. E todo mundo bebia, camponeses, sacerdotes, crianças, escribas, qualquer um que tentasse sobreviver em um mundo onde o dia a dia incluía calor escaldante, crocodilos e trabalhos forçados para o Estado. Era calórica, levemente alcoólica e mais nutritiva do que qualquer coisa que não exigisse uma lança para ser caçada. Mas não era só comida. Em dias especiais, a cerveja ganhava um upgrade com ervas, especiarias e outros ingredientes interessantes. Queria conversar com os deuses? Adicionava mandrágora. Queria esquecer o sermão do sacerdote sobre a ordem cósmica? Um pouco de fermentado de tâmaras e torcia para dar certo. A higiene era um problema, mas a cerveja tinha uma vantagem. Enquanto a água do Nilo podia matar, a cerveja passava por fervura, fermentação e temperos. Era mais segura que o rio e, muitas vezes, mais confiável que os colegas de trabalho. Em termos de teor alcoólico, variava de um leve torpor a um como é que se amarra uma sandália mesmo. Embora não fosse tão forte quanto as bebidas de hoje, a quantidade consumida compensava. Operários em projetos estatais, como a construção das pirâmides, muitas vezes recebiam parte do pagamento em cerveja, vários litros por dia. Ou seja, metade do trabalho nessas maravilhas arquitetônicas foi feita por pessoas semi-embriagadas e bem alimentadas com pão líquido. E mesmo assim, as pirâmides ficaram de pé. Pense nisso da próxima vez que reclamar de um prazo apertado com uma xícara de café na mão. O gosto? Provavelmente horrível. Mas se você vive em 1300 a.C., coberto de areia, tentando não morrer de desenteria, um jarro quente dessa sopa de cevada era o equivalente a um jantar de 5 estrelas. Sem espuma, sem gás, sem garrafas de vidro, apenas potes de cerâmica, canudos com filtros para segurar os pedaços maiores de pão e um acordo nacional para ignorar a textura na boca. Agora que você já tomou seu drink de pão com um toque floral, está na hora de criar uma atmosfera que não era qualquer fumaça. Estamos falando do kifi, o incenso sagrado do Egito Antigo, uma fragrância tão divina que transformava templos em spas místicos ou em salas de espera para quem não tinha certeza se estava meditando ou simplesmente flutuando em um transe induzido por especiarias. O kifi não era um mero queima-essência de feira. Era a obra-prima de um farmacêutico com diploma em confeitaria sagrada. Cada templo tinha sua própria receita, mas os ingredientes costumavam incluir mirra, mel, vinho, uvas passas, canela, zimbro, hortelã e outras especiarias que jamais seriam desperdiçadas em sacrifícios comuns. Tudo isso era misturado, fermentado, seco em grânulos e queimado lentamente nos espaços sagrados, até que os presentes ou sentissem a presença dos deuses ou esquecessem completamente porque haviam entrado ali. Era usado para purificação ritual, o que, em tradução livre, significava: vamos encher este lugar com tanta fumaça aromática que nossos pecados, ou pelo menos a memória da bebedeira de ontem, sejam apagados para sempre. E não havia ventilação nos templos. Isso seria considerado uma heresia contra a atmosfera sagrada. Imagine-se, então, dentro de um cubo de calcário, ao lado de um sacerdote suado balançando um turíbulo como se fosse um air freshener espiritual, enquanto ao fundo soa um canto monótono em copta. Visões não eram apenas encorajadas, eram praticamente inevitáveis. Se era uma revelação divina ou uma leve asfixia, pouco importava. Os deuses recebiam sua oferta de qualquer jeito. Para os egípcios, o kifi não era só um ambientador de luxo. Era remédio, perfume e elevador espiritual em um só. Plínio, o Velho, chegaria a escrever mais tarde que a mistura curava picadas de cobra e melhorava o sono, o que faz todo sentido, considerando que o objetivo era, basicamente, desligar o cérebro por algumas horas. Alguns receituários eram tão complexos que pareciam manuais de montagem da IKEA escritos por um sacerdote bêbado, 16 ingredientes, cada um adicionado em uma fase lunar específica, sob a bênção de Toto.
É um milagre que algo desse certo, mas assim que aquelas grânulas aromáticas começavam a queimar, o templo se enchia de uma névoa sagrada que podia significar duas coisas: ou algo sobrenatural estava acontecendo, ou alguém estava tentando disfarçar o cheiro do peixe podre do mercado da manhã. Até depois da morte, o Kifi acompanhava seus fiéis. Era queimado durante a mumificação, colocado nas tumbas e provavelmente responsável por pelo menos um faraó ter sido embalsamado acidentalmente dentro de um saquinho de especiarias. Em resumo, se o Egito Antigo tivesse um slogan para o Kifi, seria algo como: se não pode beber, queime e respire. Enquanto Lotus Azul era o amigo relaxado do Egito e o Kifi, a rainha dramática com sua máquina de fumaça, a Mandrágora era aquele conviva problemático que você convida uma vez para o jantar e passa o resto da vida se arrependendo. Com raízes bifurcadas que lembravam corpos humanos em miniatura e uma reputação que assustava até os sacerdotes mais experientes, a mandrágora não era exatamente uma erva medicinal, era um desafio botânico com benefícios colaterais interessantes. Na medicina egípcia, ela aparecia como analgésico e, talvez, afrodisíaco, o que já é um sinal de alerta. A mandrágora ocupava seu lugar nos papiros médicos e receitas sagradas com o mesmo cuidado que se reservava a animais selvagens ou faraós de mau humor. O Papiro Ebers, aquele manual médico que parece ter saído direto de uma aula em Ugvartes, menciona seu uso contra insônia, infertilidade e para fortalecer o coração, o que soa nobre até você lembrar que a dose errada podia parar o coração de vez. Isso porque a mandrágora é rica em alcaloides como escopolamina e atropina, compostos que bagunçam o sistema nervoso e, em doses generosas, fazem você acreditar que sua cama está derretendo ou que Anubis veio tomar chá na sua sala. Em pequenas quantidades, relaxava. Em quantidades um pouquinho maiores, bem-vindo aos pesadelos noturnos estrelando Ra pilotando um barco feito de crocodilos em chamas. E tinha mais, segundo lendas posteriores, que provavelmente nasceram dessas experiências, arrancar a mandrágora da terra fazia a planta gritar de forma tão agoniante que podia matar quem ouvisse. A solução: amarrar a raiz em um cachorro, tampar os ouvidos e deixar o pobre animal puxá-la, torcendo para que os vizinhos não fizessem perguntas inconvenientes. Não há provas de que os egípcios realmente faziam isso, mas a ideia de uma planta com poderes tão sobrenaturais e tão perigosos se encaixava perfeitamente em seu mundo, onde magia e medicina andavam de mãos dadas, e às vezes tropeçavam juntas. A mandrágora poderia ser usada em rituais de fertilidade ou simplesmente jogada na cerveja de quem gostava de alucinações com gosto de terra. De qualquer forma, não era uma erva para amadores. Era para sacerdotes, magos e aqueles que não tinham medo de seguir conselhos médicos de um cara coberto de folhas de ouro. Usada com sabedoria, podia acalmar dores, induzir o sono e, quem sabe, inspirar um poema erótico. Usada sem critério, você podia acordar 4 dias depois convencido de que era um escaravelho com complexo de Deus. E então, entre os infinitos conselhos da sabedoria médica egípcia, algum lugar entre as receitas para picadas de crocodilo e as instruções de onde colocar amuletos em partes do corpo particularmente inflamadas, havia uma menção discreta ao Shent. Sim, estamos falando de cannabis. Porque quando se tratava de aliviar a dor, os antigos egípcios não contavam apenas com a intervenção divina ou com mastigar junco até esquecer o problema. Às vezes, eles preferiam algo um pouco mais herbal. A cannabis aparece em textos médicos como o Papiro Ebers e o Papiro Ramessel, geralmente como tratamento para inflamações, dores nos olhos e, adivinhe? Problemas ginecológicos. Sim, as mulheres do Egito Antigo podem ter tido acesso a supositórios de THC, o que soa como uma tendência wellness que algum influencer de saúde vai ressuscitar em 2024. Claro, eles não fumavam joints nem assavam brownies, pelo menos, não que saibamos. Normalmente, a planta era triturada em óleo, misturada a ungüentos ou a mel, porque, se você vai se tratar, por que não fazer isso com estilo? Aplicada na pele, aliviava dores. Inalada acidentalmente, e eis que os aromas do templo ganhavam um novo significado. Era recreativo? Oficialmente, não. Extraoficialmente? Provavelmente. Quando você constrói uma civilização em cima de esgotos a céu aberto e crocodilos à espreita, ninguém julga uma overdose ocasional. E se o sumo sacerdote começasse a conversar com uma estátua como se ela fosse sua melhor amiga? Quem ousaria dizer que não era sabedoria divina?
Há até evidências físicas. Análises em múmias e tumbas revelaram traços de cannabis, ópio e nicotina, o que levanta duas possibilidades fascinantes: ou os egípcios tinham um sistema farmacêutico avançadíssimo, ou davam aos mortos os kits de despedida mais suspeitos da história. E não podemos esquecer dos sacerdotes, aqueles que passavam horas cantando, interpretando sonhos e encarando a fumaça até que algo olhasse de volta. Se seus rituais incluíam cannabis, não era por diversão. Era para se comunicar com os deuses, ou, no mínimo, com a parede. Em algum canto escuro e perfumado da farmácia sagrada egípcia, entre lagartixos secos e pomadas benditas, repousavam pequenas cabeças de papoula, trazidas do Mediterrâneo Oriental como um segredo divino. Porque quando você lida com pragas, dores de construção de pirâmides e ferimentos de batalha, só a fé, às vezes, não basta. O ópio não era nativo do Egito, mas os egípcios eram mestres em importar soluções. Até o Novo Império, as cápsulas de papoula já eram o ansiolítico oficial do mundo antigo, um milagre médico com um leve, mas persistente, gosto de dependência. Aliviava dores, facilitava partos, acalmava tosses, curava males estomacais e, de quebra, fazia com que os rituais dos templos ficassem mais interessantes. Os hinos sobre o equilíbrio cósmico soavam ritmados, enquanto o ópio se dissolvia em bebidas, comprimidos ou até supositórios. A versão farmacêutica antiga de uma calma, não se desespere. Naturalmente, ele encontrou seu lugar nas prateleiras sagradas dos templos, onde medicina e mistério se entrelaçavam como fios de linho egípcio. Os sacerdotes médicos o administravam em rituais e procedimentos delicados, talvez acompanhado de um suspiro teológico: isso aliviará a tensão divina em seu baço, ou foi seu Deus que ficou irritado? Não importa. O ópio acalmava ambos. Os textos antigos não o chamavam de ópio, seria simplista demais. Referiam-se a ele em eufemismos nebulosos, como as etiquetas modernas que escondem aromas naturais atrás de um véu de ambiguidade. Mas não finjamos que era apenas tratamento. Sempre houve uma linha tênue entre êxtase espiritual e um sono demasiado profundo. Para a elite egípcia, especialmente aquela que seria mumificada, o ópio podia ser o toque final de uma despedida digna. Que maneira melhor de enfrentar o submundo do que em êxtase absoluto, sem sequer notar o escaravelho rastejando por seu rosto? Como muitas substâncias sagradas do Egito, o ópio era parte remédio, parte consolo, parte caos controlado. Usado com sabedoria, aliviava o sofrimento. Usado sem moderação, transformava acólitos em dançarinos desengonçados aos pés das estátuas. Mas em um mundo de brocas dentárias de cobre, cobras e tempestades de areia, um pouco de magia líquida era inestimável. O vinho, por sua vez, não era apenas a bebida dos deuses, era o toque de Osíris em forma líquida. Mas não se deixe enganar pelas ânforas elegantes, esse elixir podia atingir como um carro de batalha desgovernado, especialmente quando temperado com o equivalente antigo de algo especial. Os egípcios não fermentavam apenas uvas, criavam poções. Infusões de mandrágora, lótus azul, mirra e incenso, ingredientes que soavam divinos, mas cujo verdadeiro propósito era ajustar o humor para além do terreno. Os festivais religiosos eram o palco ideal para esses drinks potentes. No Festival da Embriaguez, por exemplo, não se degustava vinho para apreciar seu buquê. Bebia-se para transcender. O objetivo não era um leve torpor, mas um mergulho entre dimensões, talvez dançando com um sacerdote vestido em pele de leopardo, talvez vendo visões enquanto o chão girava. Essas bebidas medicinais apareciam nos papiros como cura para tudo: dor de cabeça? Vinho de lótus fermentado. Articulações inflamadas. Tinto com incenso, envelhecido 2 semanas em um jarro de barro. Ansiedade existencial? Aí já exigia supervisão sacerdotal, e talvez um colchão no chão. Até os deuses apreciavam uma boa oferta embriagante. Jarras de vinho eram derramadas em templos, deixadas em tumbas como presentes, ou usadas em rituais para ajudar a divindade a descer sobre sua estátua, ou pelo menos a balançar na direção certa. E não era qualquer vinho de mesa. Dependendo dos aditivos, essas libações podiam acalmar os nervos, aliviar dores ou transformar um banquete em um ritual psicodélico completo. Como tudo acontecia sob o manto da religião, ninguém questionava as doses. Se a sala girasse, era espiritual. Se você desmaiasse no jardim de lótus, era união divina. Para os egípcios, o vinho não era apenas uma bebida, era uma ferramenta. Podia levar ao esclarecimento, ao sono ou aos braços de um deus crocodilo surpreendentemente sociável.
Uma civilização obsessiva por ordem, geometria e protocolos tinha, no entanto, uma relação surpreendentemente aberta com os estados alterados de consciência. Desde que não fosse durante a contabilidade do templo. Esses transes não eram vistos como patológicos, mas como canais diretos ao divino ou, no mínimo, a um monólogo interior particularmente eloquente. Uma possessão benigna era sinal de status, não de doença. Se uma dançarina do templo começasse a se contorcer no meio de uma performance, não a arrastavam para fora em pânico, lá aplaudiam. Era sinal de que a ator havia chegado, e tinha opiniões muito específicas sobre o ritmo do tambor. Os transes eram induzidos por uma combinação testada, batidas hipnóticas de tambor, cantos monótonos, inalação de fumaça, privação de sono e vinho com ingredientes misteriosos. Resultado: profecias súbitas, suspiros teatrais e, às vezes, um desmaio estratégico no chão do santuário. Sacerdotes e sacerdotisas eram treinados para receber os deuses em seus corpos, como anfitriões de um Airbnb divino durante os rituais. Isso incluía mudanças de voz, posturas teatrais e o repentino desejo de proclamar enigmas enquanto fitavam o fogo. Em muitos templos, era apenas mais um dia de trabalho. Para estranhos, poderia parecer um surto coletivo. Para os iniciados, era comunicação sagrada. Às vezes os deuses davam conselhos, outras vezes, reclamavam, em ocasiões especiais, exigiam mais bolos, o que diz muito sobre sua teologia e seu apetite. Nem sempre o transe era voluntário. Há relatos de pessoas tomadas por divindades, com gritos, tremores e uma quantidade suspeitamente alta de incenso queimado. Era uma mensagem divina, ou apenas o efeito de 4 horas inalando kefir ao lado de uma fogueira? A questão permanece. Depois do êxtase, o possesso voltava a si, frequentemente desorientado, suado e com a vaga lembrança de ter dito algo embaraçoso. O ritual terminava com aplausos, um gole de vinho sagrado e, talvez, uma soneca atrás de uma coluna enquanto alguém limpava a saliva bendita do chão. Para olhos modernos, a possessão divina poderia parecer uma mistura de performance teatral e insolação. Para os egípcios, era o auge da experiência religiosa, o momento em que o véu de arenito da realidade se rasgava, e os deuses sussurravam ou gritavam seus conselhos. Você poderia pensar que a morte já era motivo suficiente para não convidar alguém para a festa, mas não no Egito Antigo. A fronteira entre vivos e mortos era mais uma sugestão educada, como não nade depois de comer ou a não entalhe hieróglifos bêbado. Os egípcios não apenas honravam seus mortos, eles os incluíam nos planos. E não era metáfora. Famílias visitavam as tumbas durante festivais como o belo Festival do Vale, carregando cestas de comida, jarras de cerveja e um clima de piquenique, se piqueniques fossem realizados em necrópolis. Sentavam-se junto aos túmulos, comiam, bebiam e conversavam com os falecidos, o que, na prática, significava falar com uma parede na esperança de que a avó apreciasse o peixe em conserva. Muitas tumbas tinham portas falsas, esculpidas como portais pelos quais os mortos podiam receber as ofertas. Se isso acontecia espiritualmente ou se eles apenas desfrutavam do aroma, ninguém questionava. De qualquer forma, os egípcios acreditavam que os mortos ainda saboreavam a comida, bebiam, ouviam música e até reorganizavam seus ossos. Então, por que não celebrar? A música ecoava, o incenso queimava, o vinho fluía e, às vezes, os vivos bebiam tanto que começavam a chorar, confessar segredos ou, sem querer, sentar em cima de ofertas sagradas. Era como um churrasco familiar, só que com menos brigas e mais fluido de embalsamamento. Esses encontros não eram apenas atos de memória. Eram troca de favores. Os vivos alimentavam os mortos, em teoria, abençoavam os vivos, colheitas fartas, proteção, menos. Que as pirâmides. Quem podia pagar por um sarcófago dourado também podia pagar por um estoque privado de Blauwe Lotus fermentado no melhor vinho do Nilo. Os camponeses, por outro lado, ficavam com a cerveja barata e as orações genéricas, o equivalente espiritual a um analgésico de farmácia de bairro. Mas não se engane, até eles tinham seus momentos. Nas festas populares, quando os deuses permitiam que o vinho sagrado fosse distribuído entre o povo, o campo se transformava em um mar de corpos dançantes, risos histéricos e o ocasional profeta improvisado que jurava ter visto Anubis sorrindo entre as vinhas. Eis a ironia. Enquanto os faraós construíam monumentos para eternizar seu poder, eram os sacerdotes, esses dealers sagrados, quem realmente detinham as chaves do êxtase coletivo.
Eles decidiam quem merecia uma visão divina e quem ficaria sóbrio o suficiente para colher o trigo no dia seguinte. A religião, afinal, era um negócio. E como todo bom negócio, tinha seus insiders. Os iniciados nos mistérios de Ísis não apenas recebiam bênçãos, recebiam receitas. Sabiam exatamente quanto ópio misturar ao mel para aliviar a dor de um parto, ou como preparar um chá de papoula que fazia um escravo esquecer, por algumas horas, o peso das pedras que carregava. A linha entre o sagrado e o alucinógeno era tão fina quanto a sombra de um obelisco ao meio-dia. Claro, havia regras. Ou pelo menos, havia teatro. Os rituais eram meticulosamente coreografados para que, mesmo quando todos estavam chapados, a ilusão de ordem se mantivesse. Um sacerdote bêbado ainda precisava segurar o cistro na mão correta, um nobre em transe não podia vomitar sobre a estátua de Ra, a menos que fosse interpretado como uma oferta simbólica. A hipocrisia era parte do pacote. Os mesmos homens que condenavam a glutonaria em sermões públicos organizavam banquetes privados onde o vinho fluía até que os convidados começassem a ver o teto do templo se transformar em um céu estrelado. Afinal, como dizia o provérbio não escrito, se os deuses não quisessem que bebêssemos até cair, por que teriam inventado o fermento? E assim, entre uma prece e um arrotinho sagrado, o Egito antigo prosperava. Não por acaso, aliás, que as maiores inovações da civilização, a escrita, a medicina, a arquitetura, floresceram em uma sociedade onde o acesso ao transcendente era tão regulado quanto o acesso ao grão. Os faraós podiam claimar que governavam pela vontade de Amon, mas todos sabiam, o verdadeiro poder estava nas mãos de quem controlava as substâncias que faziam Amon aparecer. Quando um camponês olhava para o horizonte e via a silhueta de uma pirâmide contra o sol poente, ele não via apenas uma tumba. Via um lembrete, lá no topo, alguém estava sempre bem conectado com o divino. E se precisasse de uma prova, bastava cheirar o ar após uma cerimônia, aquele cheiro doce e pesado de incenso queimado, misturado a algo mais terroso, mais humano. Porque no fundo, até os deuses egípcios tinham seus vícios. Basta ler os textos das pirâmides, até Ra, o Criador, precisava de uma dose de sema, aquele vinho forte que fazia até os imortais esmorecerem, para aguentar mais um dia governando o caos. Se o sol se punha todos os dias, não era por acaso, era porque até o Deus Sol sabia que, depois de algumas taças, é melhor dormir um pouco. Os egípcios entendiam isso melhor que ninguém, a espiritualidade não era sobre negação. Era sobre dosagem. E se, no processo, você acabasse dançando com a sombra de seu avô ou recebendo conselhos financeiros de um burocrata morto há 3 dinastias, bem, isso era apenas o universo funcionando como deveria. Afinal, que outra civilização ousaria transformar até a ressaca em um ato de devoção? Eles chamavam de Maat. Nós chamaríamos de equilíbrio. Mas no fundo, todos sabíamos, o segredo não estava em evitar o excesso, e sim em torná-lo sagrado. O faraó no topo, o pastor de cabras na base e todos os demais, com a delicadeza de quem saboreia um ritual, aspirando pétalas secas como se isso bastasse para preencher o abismo entre o divino e o cotidiano. Enquanto o povo se contentava com cerveja de cevada espessa o suficiente para ser mastigada e, se tivesse sorte, um sopro dos incensos que escapavam dos templos, a nobreza se banhava em óleo de lótus azul e sorvia vinho de romã de taças de ouro. As substâncias mais potentes, misturas com mandrágora, ópio destilado, resinas de cannabis importadas, eram, coincidentemente, reservadas para usos rituais e medicinais, que misteriosamente coincidiam com os horários de lazer dos cortesãos e dos sacerdotes mais gordos do reino. Era curioso como isso funcionava. Tome o próprio faraó, um deus encarnado, responsável por carregar o peso metafísico de 2 reinos nas costas. Imaginem o estresse. Como poderia um mortal, mesmo um semidivino, governar o caos entre o Nilo e o deserto sem um pouco de ajuda da farmacopeia sagrada? Se seus sonhos eram considerados mensagens de estado enviadas pelos deuses, então acalmar sua insônia com poções alucinógenas não era um capricho, mas uma questão de segurança nacional. Até na morte, a elite não abria mão de seus estoques. Muitas tumbas guardavam ampolas de ungüentos, cones de incenso e ânforas de vinho com rótulos tão vagos que poderiam muito bem ser eufemismos para um uso exclusivo em cerimônias, ou quando der vontade. Resta a dúvida, será que os deuses realmente precisavam de tanta papoula importada, ou Tutankhamon só gostava de ter um estoque de emergência para o além? Enquanto isso, as classes inferiores não eram exatamente excluídas da experiência, apenas recebiam versões diluídas.
cerveja tão densa que mais parecia um ensopado de grãos, incensos fracos que mal disfarçavam o cheiro de suor, e a êxtase espiritual em que vinham depois de 18 horas erguendo obeliscos sob o sol escaldante. Quando alguém conseguia acesso a uma substância proibida sem permissão, isso era chamado de bruxaria, heresia ou, no pior dos casos, um dia muito ruim para o camponês que foi pego com a mão na massa. Depois de 14 capítulos de aspiração sagrada, embriaguez divina e cura alucinógena, é tentador perguntar: o que tudo isso nos diz sobre o Egito Antigo? Em primeiro lugar, que eles eram mestres em fundir ciência, espiritualidade e química recreativa em um único sistema de crenças. O alívio da dor e a profecia vinham da mesma flor, medicina e misticismo andavam de mãos dadas, geralmente ao som de cistros e sob o aroma de algo que certamente não teria aprovação da Anvisa. Também revela o quanto os antigos respeitavam o poder dos estados alterados não como fuga, mas como um meio legítimo de obter clarividência, cura e, de vez em quando, um encontro face a face com um deus de cabeça de chacal e drama existencial. Seus rituais não eram apenas espetáculo. Era um teatro químico controlado, incensos, cânticos, chás psicoativos para os iniciados e um acesso rigorosamente hierarquizado a substâncias sagradas. Era, em essência, a versão antiga de um wellness club por assinatura. A elite tinha seus spas com lótus azul e ópio importado. O resto se virava com cerveja morna e conjuntivite. A iluminação divina estava disponível desde que você pudesse bancar o pacote funerário premium, com minibar incluso para outra vida. Mas talvez o mais revelador seja isto: os humanos sempre quiseram sentir mais, ver mais, saber mais. Especialmente se isso significasse deitar em um templo e escapar das tarefas domésticas. Os egípcios antigos não eram tão diferentes de nós, que meditamos com óleos essenciais ou discutimos microdosagem em podcasts. Só usavam mais delineador e levavam suas alucinações mais a sério. Então, o que isso significa para nós? Talvez que nossos ancestrais não fossem primitivos viciados em drogas nem místicos excêntricos. Talvez fossem apenas pessoas fazendo o possível para navegar por um mundo confuso, belo e muitas vezes doloroso, com as ferramentas, rituais e fumaça aromática que tinham à mão. E se essa jornada interior incluísse vinho, flores selvagens e um transe em que você latia como Anubis, bem, que assim fosse. Florença. Final do século XIV. O ar pesava com o cheiro de incenso, suor e rosas esmagadas. A cidade fervilhava com arte, intelecto e intrigas políticas, mas também com uma forma muito específica de loucura, a obsessão pela beleza. Não qualquer beleza, a beleza renascentista, aquela que exigia parecer uma estátua de porcelana, mesmo que isso custasse a vida. Entrava em cena a cerusa. Uma tinta facial branca, sedosa, feita de, sim, chumbo. Mulheres em Florença, Veneza e além untavam as faces, testas e decotes com essa poção brilhante e letal, em busca de um pálido etéreo, quase cadavérico. Afinal, em um mundo onde a pele bronzeada era sinônimo de trabalho braçal, como a de um camponês, parecer um morto-vivo era o maior símbolo de status. E não era um simples pó compacto. A cerusa era aplicada em camadas, como o gesso veneziano. Algumas mulheres até dormiam com ela, recusando-se a lavar o rosto, deixando o veneno se infiltrar na pele. O resultado? Um brilho espectral, até as úlceras aparecerem. E quando apareciam, a solução era simples: mais chumbo. Como um curativo renascentista que garantia que a ferida nunca sarasse. Se o chumbo não matasse, a mercúrio poderia terminar o trabalho. Usada para clarear manchas e ampurificar a pele, era mais um ingrediente mágico no arsenal tóxico da beleza. Adicione a isso loções à base de arsênico e banhos de vinagre para o rosto, e você tem uma guerra química disfarçada de elegância. E não se esqueça do classismo que impregnava cada camada de pó. As mulheres nobres aspiravam a uma pele que nunca havia sido tocada pelo sol ou pelo trabalho, quanto mais pálida, melhor, mesmo que isso as deixasse anêmicas, loucas ou mortas. Ser divina custava um preço literalmente divino. E aqui está a ironia mais cruel: enquanto se envenenavam, essas mesmas mulheres tinham acesso a perfumes importados do Oriente, águas de rosas destiladas e tônicos de cânfora. Elas cheiravam a anjos enquanto a pele descascava em tiras. Se você tinha sobrancelhas intactas na Florença do Renascimento, era sinal de que não estava se esforçando o suficiente. Na busca infinita por parecer um retrato pintado ou um ovo de Páscoa fashion, as mulheres depilavam a linha do cabelo e as sobrancelhas até sumirem.
Uma testa alta e arredondada era o ápice da beleza, quanto mais alta, mais nobre e inteligente você parecia. Então, com pinças, tecidos ásperos ou até conchas, elas arrancavam fio por fio, semana após semana, em um ritual de dor e precisão. Para os pelos teimosos, usavam misturas de óleo de beladona ou, sim, fezes de gato para enfraquecer o crescimento. Algumas até queimavam os pelos extras com velas, porque nada diz a sofisticação como incendiar o próprio rosto. As sobrancelhas ficavam finas, quase imperceptíveis ou simplesmente inexistentes. Uma mulher verdadeiramente refinada não tinha sobrancelhas visíveis. Em vez disso, um traço sutil era desenhado depois, geralmente com uma rolha queimada ou carvão em pó. Sou elegante, até você imaginar tudo isso derretendo no calor florentino, escorrendo pelas bochechas durante a missa. Divino. Enquanto isso, os pelos do corpo eram vistos como algo animal, impuro, uma afronta à elegância divina. Para eliminá-los, as mulheres recorriam a pastas de vinagre, cal virgem e arsênico, uma mistura tão encantadora quanto letal. Queimava como o inferno de Dante, mas, segundo a moda, deixava a pele lisinha, pelo menos até a próxima queimadura. Já os cabelos da cabeça? Esses eram submetidos a um regime quase militar. Trançados em coques tão rígidos que poderiam servir de arma, muitas vezes reforçados com extensões de lã, crina de cavalo ou, para as mais ousadas, mechas emprestadas de outras mulheres. As perucas eram mergulhadas em lixívia, alvejadas até atingirem o loiro dourado da temporada, o tom que gritava: sou rica o suficiente para destruir meu próprio cabelo. Se a cor não combinasse, sem problemas. Bastava cobrir tudo com um chapéu e fingir que a harmonia cromática era uma questão de perspectiva. A ironia. Toda essa depilação estratégica e arquitetura capilar era feita sem espelhos. Sim, espelhos eram raros e caríssimos. A maioria das mulheres se arrumava ao tato ou com a ajuda de criadas, então era melhor torcer para que sua servente tivesse mãos firmes e zero ressentimentos. Um movimento em falso, e seu nobre rosto se transformava em uma tonsura monástica. A beleza renascentista não era sobre charme natural, era sobre subtração calculada. Remova as sobrancelhas, elimine os pelos, apague qualquer vestígio de saúde. Tudo em nome da elegância. E quando o rosto já estava devidamente em pó, esfolado e levemente envenenado, chegava a hora do espartilho, peça obrigatória entre a elite. Sem ele, você era considerada indecente, uma obra inacabada, uma decepção ambulante. O pior. Era preciso comer com aquele aparato. Aí começava o próximo paradoxo da moda renascentista, banquetear-se como uma rainha enquanto tentava não romper as costuras ou desmaiar por falta de oxigênio. Na Itália do Renascimento, a beleza não se limitava ao visual, ela invadia a mesa de jantar, onde moda e comida mantinham um relacionamento tenso. De um lado, as damas nobres deviam comparecer aos festins, participando do teatro social à mesa. Do outro, fazê-lo apertadas em espartilhos tão justos que seus órgãos internos se espremiam como sardinas em lata. As mesas gemiam sob o peso de aranhas fritas, esculturas de marzipan e frutas douradas, mas para as mulheres da alta sociedade, a refeição virava um exercício de equilíbrio mortal. Podia-se beliscar migalhas, sorver caldos, mas jamais devorar um pernil de ganso com entusiasmo. Isso seria bárbaro e, francamente, perigoso, dado o risco de as costelas perfurarem o tecido. Em vez disso, eram necessários bocados minúsculos, postura ereta e um sorriso sereno enquanto os pulmões imploravam por ar. Às vezes, bastava sentar-se por horas, fingindo apreciar uma torta fria de enguias, para desmaiar de inanição. Mas isso só adicionava drama ao look, pálida, quase sem respirar, desfalecendo nos braços de um cavalheiro bonito. Que romantismo! Claro, esse jejum elegante tinha limites. Muitas mulheres, ao finalmente se trancarem nos aposentos, arrebentavam os espartilhos e devoravam doces escondidos ou restos de queijo como lobas famintas. Sim, até as musas do Renascimento tinham lanches da madrugada, só não podiam admitir. E mesmo nessas horas de rebeldia, havia regras. Alguns alimentos eram proibidos para a pele, pepinos, por exemplo, deixavam um rosto aquoso. Vinho, porém, era bem-vindo, afinal, dava um rubor aristocrático às faces. Algumas chegavam a beber tônicos de vinagre para manter a silhueta, porque nada dizia alta costura como corroer o próprio estômago. E então havia a digestão. Com o espartilho, seu estômago não tinha para onde expandir.
As mulheres aprendiam a distribuir a comida com precisão cirúrgica ou arriscavam indigestões, inchaços ou, Deus nos livre, um arroto inoportuno. Enquanto os homens se esparramavam nas cadeiras, bebendo sem moderação e discutindo Dante, as damas dominavam a arte do autocontrole elegante, comer o suficiente para não parecer rústica, mas nunca o bastante para estragar a linha do vestido. Quando o rosto estava pintado, os pelos arrancados, o espartilho apertado e a comida delicadamente ignorada, chegava a hora de cheirar a fortuna. Na Florença renascentista, seu aroma não era um detalhe, era uma arma social. O perfume de uma nobre era escolhido com o mesmo cuidado que seu brasão de família. Se ela não exalasse luxo importado, era um escândalo ambulante. O nariz renascentista tinha padrões altos, plebeus podiam feder a alho, cabras e desespero existencial. Mas a elite deslizava por salões e basílicas deixando para trás nuvens de água de rosas, almíscar, âmbar e especiarias exóticas. Se você passasse por uma duquesa e não sentisse uma leve tontura com seu cheiro, é porque ela falhara. A perfumaria era um negócio sério. A Itália, especialmente Veneza, era o epicentro europeu da destilação, mas os ingredientes mais valiosos vinham de longe: incenso da Arábia, mirra da Etiópia, canela do Ceilão e, é claro, âmbar cinzento, uma substância cerosa e deliciosamente fedida, extraída dos intestinos de cachalotes. Custava uma fortuna e era obsessivamente moda. Basicamente, o equivalente renascentista a borrifar em si mesmo um perfume de baleia designer. Esses aromas não eram aplicados apenas em pontos estratégicos. Eles impregnavam luvas, eram costurados nos forros dos vestidos, borrifados em lenços que as mulheres agitavam teatralmente quando algum plebeu mal-cheiroso se aproximava, o que acontecia com frequência. As ruas fediam, os banhos eram esporádicos. O perfume não era luxo, era armadura. Para a ambiciosa beleza renascentista, camadas de fragrância eram obrigatórias. Primeiro, um banho aromático, quando havia água, com enxágue de água de rosas ou cânfora. Depois, uma chuva de pétalas de violeta esmagadas, seguida da aplicação de óleos nas têmporas e pulsos. E, por fim, uma névoa espessa daquela mistura que seu boticário jurava ser capaz de fazer homens chorarem e rivais desmaiarem. Algumas até carregavam pomanders, esferas perfuradas cheias de ervas aromáticas, penduradas no pescoço ou na cintura como sinos de alerta olfativo. Aproxime-se com cautela. Eu cheiro a canela e julgamento. Mas esses elixires não eram inofensivos. Alguns perfumes continham trementina ou tinturas tão fortes que podiam causar enxaquecas, náuseas ou desmaios. Uma combinação errada, e você passava de sedutor a insuportável em segundos. Ainda assim, o aroma certo podia abrir portas ou, pelo menos, narizes. Uma mulher que cheirava a divindade tinha poder, o poder de encantar, distrair ou simplesmente sobreviver em meio a uma multidão de poetas mal lavados. Se a beleza do Renascimento era um campo de batalha, a moda era sua armadura e Florença, a zona de guerra reluzente. O tecido que você vestia não apenas falava sobre você e ele gritava. Gritava seu status, o prestígio de seu marido e se você não tinha vergonha de falir a família por causa de uma manga. O veludo era a joia da coroa, importado, tingido, tecido com um cuidado geralmente reservado a relíquias sagradas. Pesado, caro e absurdamente quente, usá-lo no verão era um ato de poder. Você suava? Sim. Mas você era importante. Depois vinha o brocado, porque um único tom de cor era pobreza visual. O brocado adicionava padrões, leões, videiras, até cenas religiosas tecidas em fios de ouro. E não estamos falando de detalhes sutis. Eram vestidos que poderiam servir de retábulos. Quanto mais complexo o design, mais tempo e dinheiro ele consumia e mais você podia olhar com desdém para as mangas simples das menos afortunadas. As mangas, aliás, eram removíveis. Um detalhe prático que se transformou em competição de status. Mulheres abastadas possuíam coleções inteiras de mangas para combinar, exibindo-as como hoje se exibem bolsas de grife. Bordadas, infladas, recortadas, salpicadas de pérolas. Algumas eram tão extravagantes que exigiam sistemas próprios de armazenamento, às vezes até criadas dedicadas exclusivamente a elas. As cores também eram um código. Tons profundos de azul e púrpura, obtidos de pigmentos raros como lápis-lazuli ou cochonilha, custavam fortunas. Tão valiosos que eram trancados como joias. Só as mais ricas podiam ostentar esses matizes. E embora cidades como Florença tentassem, em vão, restringir certas cores à nobreza por lei,
a moda não se curvava a decretos. Vestidos, sim. Até as camadas íntimas eram luxuosas. As camisolas, adornadas com rendas, espiavam por baixo das saias de seda. E os passe, faixas semelhantes a cintos, não eram meros enfeites, alguns eram cravejados de pedrarias e equipados com bolsos secretos para frascos de perfume, livros de orações ou, quem sabe, bilhetes de vingança. Mas toda essa ostentação tinha um preço, literalmente. Um único vestido poderia custar mais que o salário anual de um artesão. E ainda assim, para as damas da nobreza, não era suficiente ter um. Era preciso ter dezenas. Cada evento social era um palco, cada traje uma declaração. Repetir um look? Suicídio social. A moda renascentista não parava nos tornozelos, embora, francamente, ninguém devesse vê-los. A modéstia exigia que as pernas femininas desaparecessem sob camadas de brocado e seda. Uma pena, porque o calçado do Renascimento era, em si, um espetáculo. Comecemos pelos chopines, o sapato mais teatral já inventado. Plataformas altíssimas, como sandálias romanas sobre palafitas. Surgiram em Veneza para elevar as saias acima das ruas sujas e pestilentas, mas logo a função cedeu lugar à extravagância. Os chopines cresceram e como cresceram. Alguns atingiam mais de 50 centímetros. Sim, você leu certo, meio metro. Andar neles exigia equilíbrio, treino e, frequentemente, 2 criados para segurar a dama pelos braços. Caminhar sem apoio era considerado tanto um feito atlético quanto um risco social. Se você caísse, não perdia só a dignidade, podia derrubar metade dos convidados de uma festa. Em Florença, os chopines não eram tão extremos, mas a moda ainda se infiltrava. As mulheres nobres usavam delicados sapatos de bico fino, muitas vezes de veludo, bordados com seda e forrados de pele, calçados para interiores. Para a rua, vestiam patentes, solas de madeira ou cortiça amarradas sob os sapatos, para protegê-los da lama. Prático, se você não tropeçasse e espatifasse os joelhos na calçada. Não se praticava a bendagem dos pés como na China, mas a pressão por ter pés estreitos e elegantes era implacável. Os sapatos eram pontiagudos, apertados e decididamente não feitos para caminhar. Mas quem precisava andar quando se podia deslizar de uma liteira até o salão de baile, deixando para trás um rastro de pétalas esmagadas e colunas de sustentação estremecidas? E havia as meias. As mulheres usavam meias finamente tecidas de seda ou lã, amarradas abaixo do joelho com fitas perfumadas, porque, se por acaso alguém visse 1 centímetro de sua perna, pelo menos você cheiraria a riqueza. Claro, as mulheres das classes baixas calçavam sapatos mais simples, couro resistente para o trabalho, tamancos de madeira para a umidade. Mas para a nobreza, o calçado era uma arma secreta e invisível, impractível e absurdamente caro. Tudo isso reforçava uma ideia: verdadeiras damas não andavam. Elas flutuavam. Elas deslizavam. Elas sofriam com graça e estilo. Após horas de empó, depilação, aperto, perfumação, recheio e elevação sobre plataformas, o que vinha a seguir? Dançar, é claro. Porque nada completava o ritual da beleza renascentista como tentar deslizar sobre um piso de mármore polido com 20 quilos de tecido e 2 dedos de espaço para respirar. As danças de corte do Renascimento não eram brincadeira. Nada de saltos descompromissados de taverna. Não. Eram coreografias lentas, elegantes e ensaiadas até a exaustão. Cada passo era calculado, cada movimento carregado de simbolismo. Um posicionamento errado do pé podia ser interpretado como falta de educação. Um erro? Um escândalo. Era como gritar: sou uma fraude, minha saia é de lápis-lazuli, mas minha alma é de pano cru. Para as mulheres nobres, dançar era um teste de resistência. As formas mais populares, como a pavana ou a galharda, exigiam deslizes precisos, olhares recatados e, acima de tudo, nunca respirar pela boca, considerado vulgar. Infelizmente, os espartilhos não permitiam inspirações profundas. Cada salto da galharda era um risco calculado de desmaio. E no entanto, era essencial. A graça de uma mulher na pista era tão crucial para sua reputação quanto seu dote. Pais contratavam mestres de dança como hoje se contrata personal stylist. Aprendia-se a girar, a curvar-se, a abanar o leque o suficiente para parecer misteriosa, mas não tanto a ponto de transpirar visivelmente.
O objetivo era irradiar controle absoluto, mesmo quando os sapatos esfolavam os calcanhares e as costelas gemiam. Havia, é claro, um subtexto social. As danças ofereciam uma das poucas oportunidades de interação, ainda que breve, com pretendentes em potencial. Mãos enluvadas se tocavam por um instante. Olhares se cruzavam durante uma reverência. Perfumes se misturavam. Era um flerte com manual de etiqueta. Mas um passo em falso, um sorriso muito largo ou, Deus não permita, uma risada alta, e você arriscava destruir a imagem de elegância piedosa que tanto custará construir. Enquanto isso, o pano de fundo de qualquer evento cortês era um coro de julgamentos. Outras mulheres analisavam seu vestido, seu penteado, sua postura. Criados sussurravam, mestres de cerimônia se inquietavam. E o tempo todo você devia manter a ilusão de que nada disso a afetava. Mas importava, sim. Um giro desajeitado ou uma reverência fora de tempo podiam persegui-la por semanas. Então você dançava, sorria, suportava. E quando a música finalmente cessava, recuava para retocar o pó derretido pelo suor antes da próxima rodada. Os convidados se dispersavam, as velas se consumiam em poças de cera, e a mulher renascentista, divina, radiante e lentamente morrendo por dentro, finalmente retornava aos seus aposentos. Mas não era a hora de dormir. Primeiro, a versão noturna da rotina de beleza, em estilo renascimento. Soilher, era menos autocuidado e mais autodestruição controlada. Primeiro passo, remover a máscara. Panos de linho, água de rosas e claras de ovo cru. A ceruza de chumbo devia ser retirada com cuidado, não por delicadeza, mas porque esfregar demais podia levar a pele junto. Muitas mulheres usavam uma mistura de óleo de amêndoa e vinagre para dissolver as camadas, torcendo para que a pele abaixo não estivesse irreparavelmente danificada. Soilher, geralmente estava. Depois, o cabelo, ou o que restava dele. Desatavam-se os alfinetes e as tranças postiças com cuidado. Qualquer cola usada para fixar os frontoni, as perucas para a testa, tinha que ser dissolvida com infusões de ervas. As mulheres rezavam para que a cal viva e o esterco de pombo, usados mais cedo naquela semana para depilar a linha do cabelo, não tivessem deixado falhas irreparáveis. Em seguida, o desaperto do espartilho. Uma experiência quase espiritual, geralmente acompanhada de suspiros, gemidos e, talvez, um estalo audível enquanto as costelas voltavam ao lugar. Finalmente, podiam respirar. Não profundamente, mas o suficiente para exalar aliviada, talvez sussurrando nunca mais pela 100ª vez, embora soubessem que amanhã, sem falha, tudo se repetiria. Os pés eram libertados dos chinelos de couro rígido, revelando os restos esmagados do que um dia foram dedos. Se a sorte sorria, uma criada trazia uma bacia de água morna com lavanda ou alecrim para mergulhá-los. Se não, restava apenas encarar os próprios pés e questionar se algum dia voltariam a sentir algo além de dor. Então, o corpo era untado com óleos perfumados ou, para os especialmente devotos ou paranoicos, com algum elixir alquímico que prometia preservar a juventude. Pouco importava que cheirasse a cobre envelhecido e provavelmente contivesse insetos triturados. A beleza era sofrimento, e às vezes também era doença. Só então a vela era apagada, não com um sopro grosseiro, isso seria vulgar demais, mas com um leve suspiro, como que pedindo desculpas à chama por extingui-la. Deitavam-se com a linha do cabelo 2 centímetros mais recuada que no ano anterior, a pele um pouco mais translúcida que na véspera, os pulmões ainda se recuperando da tortura do espartilho. Mas amanhã fariam tudo de novo, porque na Florença do Renascimento a beleza não era apenas aparência, era um modo de vida, um papel sem intervalos em um palco onde todos eram espectadores. E o público não perdoava falhas. Enquanto isso, na Europa renascentista, falar abertamente sobre sexo era um tabu, a não ser que fosse através de espessos manuscritos em latim, envolto em culpa religiosa e impresso sob a supervisão da Igreja. Foi assim que nasceu o gênero dos manuais matrimoniais, uma literatura estranha, onde teólogos, monges e até eruditos celibatários explicavam como os bons cristãos deveriam praticar os atos carnais exclusivamente para a procriação. Não eram 50 tons, mas sim 46 posições aprovadas para a glória de Deus. Títulos como de matrimônio ou livro da família disfarçavam sua real natureza, instruções detalhadas sobre quando, como e por que um casal poderia ter relações, completas com diagramas, calendários e listas de dias proibidos. Soilher, os dias proibidos eram muitos. Sexo aos domingos,
Pecado. Em feriados religiosos. Nem pensar. Durante a Quaresma. Deus nos livre. No final das contas, cerca de 180 dias por ano a intimidade conjugal era vetada. Se somássemos a isso o medo do inferno e a curiosidade do padre local, era um milagre que a Europa renascentista conseguisse se reproduzir. Esses manuais também davam conselhos sobre o estado de alma adequado durante o ato. A alegria era suspeita, a paixão perigosa, o amor aceitável, desde que não fosse demais. As mulheres deviam ser submissas e silenciosas, os homens, conter o desejo para que não ardesse em demasia. O objetivo? Unidade espiritual com um mínimo de atividade física, conceber um filho e nada mais. Apesar do tom seco, esses livros faziam sucesso, especialmente entre o clero. Alguns até classificavam as posições em anaturais, a missionária, é claro, e perigosas, tudo mais, quase um flerte com a excomunhão. Mas os leitores mais astutos sabiam ler nas entrelinhas. Afinal, eram dos poucos textos que reconheciam a existência do sexo. Por isso eram devorados, e não só por motivos piedosos. Ter um manual matrimonial na estante era perfeitamente respeitável. O que você grifava nele, bem, isso era problema seu. A ironia. Quanto mais rígidas as regras, mais aguçava a curiosidade pelo proibido. E assim, ao lado desses tratados, começaram a surgir outros textos, menos santos, mas muito mais ilustrados. Oficialmente, eram tratados científicos, guias anatômicos detalhados com desenhos assinados por artistas renomados e aprovados por universidades. Mas para quem tinha imaginação, e uma gaveta trancada, eles tinham um segundo uso, especialmente quando se tratava do corpo feminino. O interesse pela anatomia explodiu no Renascimento, graças à legalização de dissecações em algumas regiões e a gênios como Leonardo da Vinci. Obras como De Humani Corporis Fabrica, de Andreas Vesalius, eram celebradas como revoluções médicas, mas também eram conscienciosamente picantes, pois exibiam mulheres nuas em detalhes clínicos, seios, coxas, genitália, nada oculto. Embora a justificativa oficial fosse a educação, nem todos liam por causa do sistema linfático. As ilustrações, executadas com habilidade artística impecável, tornavam-se objeto de fascínio. Houve até um caso famoso em que um atlas anatômico mostrava uma mulher nua deitada com a graça de uma figura de Botticelli, mas com o tórax aberto para estudo científico. Era ao mesmo tempo macabro e estranhamente sedutor. Corpo como arte, corpo como ciência e, para alguns, corpo como entretenimento. Como a pornografia era severamente proibida pela Igreja, essas imagens escapavam sob o disfarce da necessidade médica. Se um jovem fosse flagrado com uma gravura explícita de um livro de anatomia, poderia simplesmente encolher os ombros e dizer que estudava. Que a página estivesse amassada e manchada de dedos, bem, ninguém parecia notar. Alguns impressores até exploravam esse duplo sentido. Em certas edições, as figuras femininas eram deliberadamente idealizadas, num limbo entre a anatomia e o erótico, uma brecha renascentista. Quer ver nu? Finge interesse pela vesícula biliar. E não eram edições clandestinas. Eram impressas em oficinas respeitáveis, exibidas em bibliotecas universitárias e citadas por médicos. Mas entre o texto latino árido e os esquemas musculares, escondia-se dose suficiente de tentação para que os leitores virassem as páginas com avidez. Nem todos os livros proibidos, porém, se escondiam atrás da ciência. Alguns nem sequer tentavam. Dentro do próprio Renascimento, circularam nas coleções privadas outro gênero, os manuais do amor, meio etiqueta, meio sedução. Dirigidos a nobres que desejavam flertar sem risco imediato de condenação eterna, eles diferiam dos áridos tratados eclesiásticos pelo tom. Ensinavam a arte do olhar, a ciência do suspiro no momento certo, a importância de um toque de mão durante uma dança lenta. Traziam modelos de diálogos, quase um guia de paquera para abordar uma duquesa no jardim ou elogiar seus dedos ao tocar alaúde, sem ofender sua acompanhante. Os romances epistolares faziam furor, coleções de cartas de amor fictícias entre personagens como o Conde Florenzo e a Dama Fiorella. Oficialmente, eram modelos de conduta virtuosa. Na prática, soavam como fantasias eróticas disfarçadas. Era possível sentir o espartilho apertando mais, as luvas sendo retiradas com uma lentidão calculada. Alguns manuais incluíam poemas curtos ou charadas, cultos, elegantes, mas sempre com espaço para dupla interpretação.
Os leitores renascentistas adoravam significados ocultos, e esses livros os ofereciam em abundância. Não faltavam conselhos práticos: os homens deviam manter as unhas limpas e os dentes brancos, para não arranhar ou repelir a dama durante um beijo. Às mulheres, recomendava-se hálito fresco e evitar cebola antes de um encontro romântico. Prático, mas não exatamente espiritual. Esses livros raramente descreviam a intimidade física, mas sempre aludiam a ela. E era justamente nesse jogo de sugestões que residia seu encanto. Não se tratava de paixão explícita, mas da tensão do desejo, aquela que crescia lentamente à luz das velas, atrás de um leque entreaberto, onde cada palavra. O perfume mais perigoso de todos, aquele que prometia não apenas conhecimento, mas a libertação silenciosa dos desejos reprimidos. Porque, no fundo, o que eram aquelas páginas senão chaves para portas que a igreja mantinha trancadas? Um verso de Ovídio sussurrado entre as grades de um confessionário podia ser tanto um pecado quanto uma revolta. E as monjas, essas guardiãs involuntárias da castidade, sabiam disso melhor do que ninguém. Os mosteiros, afinal, não eram apenas prisões de virtude, eram arquivos de segredos. Entre os salmos e os tratados morais, espreitavam textos que falavam de corpos com uma franqueza que fazia as faces corarem, mesmo as já acostumadas ao rubor das velas na capela. Uma freira em Pádua foi flagrada com anotações marginais em Seu de Amor de André Capelão, onde comparava as arregras do amor cortesã com as arregras do clausura, numa ironia que só quem conhecia ambas poderia apreciar. Outras, mais audazes, chegavam a forjar permissões para copiar manuscritos andevocionais em que, na verdade, escondiam passagens de O Banquete de Platão, aquelas mesmas que a igreja preferia ignorar, onde Sócrates falava de amor com uma intensidade que beirava a heresia. E havia os códices anatômicos, esses objetos de fascínio duplo. Oficialmente, serviam para que as monjas, muitas delas encarregadas dos enfermos, compreendessem as fraquezas da carne. Mas quem já viu um de Humanis Corporis Fabrica de Vesalhos sabe que suas gravuras não eram apenas lições de medicina, eram convites à contemplação, à comparação, ao devaneio. Uma abadesa em Siena justificou a posse de um exemplar argumentando que o conhecimento do corpo ajuda a dominar seus impulsos a uma lógica tão engenhosa quanto suspeita. Afinal, como resistir à tentação quando ela vem disfarçada de ciência, com músculos desenhados em tinta vermelha e veias que parecem pulsar no pergaminho? A hipocrisia, é claro, era parte do jogo. A igreja condenava, mas os próprios clérigos muitas vezes fechavam os olhos ou, pior, participavam. Confessores que esqueciam de denunciar certas leituras em troca de favores, bispos que mantinham em suas bibliotecas particulares edições expurgadas de Petrarca, com os sonetos mais ousados convenientemente omitidos, mas não destruídos. Até mesmo alguns cardeais, em seus palácios romanos, colecionavam manuscritos iluminados onde Eros e Psique se entrelaçavam entre folhas de ouro, enquanto pregavam a mortificação da carne nos púlpitos. Mas o verdadeiro poder desses textos não estava nas mãos dos poderosos, e sim nas das mulheres que os liam em silêncio. Para elas, cada linha copiada à luz de uma vela era um ato de rebeldia. Uma freira em Milão, segundo rumores, traduzia secretamente os Rubaiyat ou Marcaion, transformando versos persas sobre vinho e amor em orações noturnas. Outra, em Veneza, escondeu entre as páginas de seu breviário um poema próprio, onde descrevia o convento como um jardim sem flores, onde só a tinta pode fazer brotar rosas. Era uma metáfora perigosa e deliberada. Porque, no fim das contas, a Inquisição podia queimar livros, mas não conseguia apagar o que já havia sido lido. As palavras, uma vez absorvidas, tornavam-se parte da memória, do sangue, dos suspiros trocados no escuro dos claustros. Quando uma monja morria, suas companheiras às vezes encontravam, costurados no forro de seus hábitos, pedaços de pergaminho com versos proibidos ou esboços de corpos desenhados à pressa. Não eram relíquias de santidade, mas de humanidade, prova de que, mesmo atrás das grades da ortodoxia, o desejo encontrava maneiras de respirar. E assim, enquanto a igreja escrevia seus índices de livros malditos e os pregadores vociferavam contra as tentações da carne escrita, o renascimento seguia seu curso subterrâneo. Nas bibliotecas secretas, nos baús com falsos fundos, nas mãos que tremiam ao virar uma página, a verdadeira revolução acontecia. Não com espadas ou tratados teológicos, mas com tinta, papel e a teimosia daqueles que se recusavam a deixar a imaginação ser censurada. Porque, como bem sabia qualquer leitor daqueles tempos, os livros mais perigosos não são aqueles que corrompem, são aqueles que fazem sonhar. E sonhar, no século XVI, já era um ato de resistência.
Nos silêncios da noite, depois das vésperas e das confissões, uma jovem monja podia acender uma vela e abrir não um livro de orações, mas um volume gasto, uma poesia, uma história, um fragmento roubado de um mundo que jamais tocaria, mas que ainda assim poderia imaginar. Porque, às vezes, os livros mais proibidos não falavam de heresia, falavam de liberdade. E a liberdade, no século XVI, era uma palavra que se sussurrava entre as páginas. Nem todos os textos condenados repousavam em bibliotecas ou acorrentados às estantes dos mosteiros. Alguns eram escondidos nos aventais das parteiras, enterrados sob os soalhos das casas, ou transmitidos em murmúrios nos fundos dos mercados. Não eram os livros impressos por editores respeitáveis nem discutidos nos salões dos eruditos. Eram outros textos do Renascimento, grimórios de magia negra, herbários e livros de feitiços que passavam de mão em mão entre parteiras, curandeiras e mulheres que não se chamavam de bruxas, embora todos os outros o fizessem. O amor era poder, e o poder nas mãos de uma mulher era perigoso. Por isso, os feitiços de amor estavam entre os conhecimentos mais temidos e, ao mesmo tempo, mais procurados. Os livros renascentistas de magia frequentemente traziam instruções para conquistar a afeição, provocar obsessão ou reacender a paixão em um casamento desgastado, uma mecha de cabelo, um cálice de vinho, um galho colhido sob a lua cheia. Não era teologia, era uma ciência popular. E funcionava, ou pelo menos assim parecia. Em um famoso manual de encantamentos do sul da Itália, descrevia-se um ritual para garantir fidelidade: costurar uma pitada de manjericão seco no casaco do amado, sussurrar seu nome 3 vezes e borrifar o travesseiro com água de rosas. Se ele sonhasse com você naquela noite, o feitiço havia dado certo. Se não, havia métodos mais fortes. Os afrodisíacos eram outro pilar desses textos clandestinos, combinando botânica renascentista com superstições medievais: canela, anis, ostras moídas, raiz de mandrágora. Às vezes eficazes, às vezes letais. Um manual farmacêutico chegava a recomendar, com certo humor, uma mistura de mel, vinho e pó de chifre de veado para despertar o fogo de Vênus, esquecendo-se de mencionar as hemorragias nasais que poderiam seguir. Os homens se interessavam, mas eram as mulheres as principais guardiãs e leitoras desses textos. Muitas transmitiam receitas e rituais de mãe para filha, especialmente nas zonas rurais, onde os padres visitavam pouco e as parteiras cuidavam de tudo, desde nascimentos até corações partidos. Mas possuir um livro desses era um risco. A Inquisição não via com bons olhos mulheres com conhecimentos excessivos, e um feitiço de amor poderia ser o primeiro passo para um processo por bruxaria. Assim, as páginas eram escondidas, queimadas ou disfarçadas de tratados de ervas. Na terça-feira, você poderia ser uma curandeira, na quinta, uma herege, dependendo do que alguém visse ou imaginasse. No final do Renascimento, a imprensa de Gutenberg mudou tudo. Os livros deixaram de ser tesouros manuais para a elite e tornaram-se mercadoria. Embora tenha começado com bíblias, os impressores logo descobriram um mercado muito mais lucrativo: o desejo. Veneza tornou-se a capital dessa revolução silenciosa, com sua combinação ideal de riqueza, censura complacente e um apetite voraz por vícios. Escondidos atrás de tratados religiosos e comentários científicos, começaram a circular pequenos livros distribuídos em particular. Não eram tímidos em seu conteúdo. Não se disfarçavam de manuais de anatomia. Não mascaravam poesia como teologia. Eram textos ilustrados e francos, criados para chocar. Um dos mais famosos foi Imode, As Posições, uma série de 16 gravuras de intimidade explícita, criadas por Marcelo Antônio Raimondi a partir de desenhos de Júlio Romano, acompanhadas de versos picantes de Pietro Aretino, cuja mente afiada e língua ainda mais afiada lhe renderam o título de primeiro pornógrafo do Renascimento. A Igreja, claro, não o aprovou. Imode foi imediatamente proibido, as gravuras confiscadas, as cópias destruídas, Raimondi preso. Mas a inovação ou a ruína, dependendo do ponto de vista, já havia sido lançada. A ideia de que a imprensa poderia ser usada para erótica estava solta, e não havia como recolhê-la. Oficinas clandestinas proliferaram pela Europa, produzindo finas coleções de poesia amorosa, narrativas escandalosas e, por vezes, obscenidade sem disfarces. Não era produção em massa. As cópias eram caras, destinadas a clientes abastados com gosto pelo proibido. Alguns até encomendavam edições personalizadas, adaptadas às suas fantasias, uma espécie de fanfiction renascentista sob medida.
Os impressores desenvolviam artimanhas para evitar a censura, capas falsas, locais de publicação fictícios, impresso em Constantinopla, frases em latim que faziam o livro parecer um inofensivo tratado filosófico. Na verdade, muitas vezes eram ilustrados com xilogravuras ou águas fortes que faziam os manuais de anatomia parecerem inocentes. Pelo preço certo, era possível obter um livro que excitasse, divertisse ou chocasse, sem nunca admitir que se possuía tal coisa. Muitos nobres guardavam seus exemplares em armários com chaves especiais. Alguns tinham encadernações que, na estante, pareciam dicionários ou saltérios. A imprensa não apenas democratizou o conhecimento, tornou o desejo portátil. A cada novo livro, os leitores do Renascimento davam um passo mais perto de algo revolucionário, o prazer sem permissão. No final do Renascimento, a fronteira entre educação, entretenimento e tentação havia se apagado. O que começara como curiosidade anatômica ou instrução teológica transformará-se em uma estante secreta de desejos, que atravessava gênero, classe e até fronteiras religiosas. E era justamente isso que a tornava tão perigosa. Para a Igreja, esses livros encarnavam a decadência moral. Para os eruditos, eram experimentos intelectuais. Mas para aqueles que realmente os liam, nobres, estudantes, monjas, até comerciantes, eram algo muito diferente: poder. Não o poder conquistado em batalhas ou tribunais, mas um poder mais silencioso, subversivo, que começava nas margens de um livro. Em uma época em que os corpos das mulheres eram controlados, suas vozes silenciadas e seus desejos marcados como vergonhosos, esses livros ofereciam um script alternativo, um mundo onde o amor não era sempre arranjado, onde o prazer podia ser nomeado e a curiosidade não precisava ser confessada em latim. Seja um feitiço de amor escondido em um herbário, um soneto censurado copiado à mão ou um poema proibido lido à luz de velas, cada um deles era uma rebelião disfarçada. E não nos esqueçamos dos homens. Apesar de toda a bravata pública e a culpa imposta pela Igreja, eles também compravam esses livros. Filósofos que, de dia, discursavam sobre virtudes podiam, à noite, ler o asno de ouro com uma taça de vinho. Sacerdotes que condenavam o pecado da carne do púlpito às vezes guardavam o arzamatoria debaixo da batina. A natureza humana sempre soube separar as coisas em prateleiras. A estante dos livros proibidos não era apenas um capricho do Renascimento, era o reflexo de um mundo em luta com a mudança. A imprensa havia aberto a caixa de Pandora. A alfabetização se espalhava, as ideias tornavam-se cada vez mais difíceis de controlar. E uma vez que as pessoas perceberam que os livros podiam evocar emoções profundas, pessoais, até pecaminosas, não havia mais volta. A maioria desses livros não sobreviveu intacta. Foram queimados, escondidos, perdidos em catálogos, mas alguns resistiram. Hoje, repousam em arquivos de museus e salas de obras raras, frágeis e escurecidos pelo tempo, ainda vibrando com os ecos dos segredos sussurrados através dos séculos. Porque o Renascimento não foi apenas uma era de luz e razão, foi também uma época em que a sombra das páginas proibidas ensinou as pessoas a desejarem segredo. E esse, talvez, tenha sido seu legado mais duradouro. Não foi apenas o renascimento da arte ou da ciência, foi o despertar de um desejo que a Idade das Trevas havia tentado sufocar. Enquanto os púlpitos ecoavam sermões e os mármores de Miguel Ângelo congelavam a virtude em pedra, eram as páginas malditas, escondidas sob mantos e atrás de falsos fundos de armários, que revelavam o que o mundo não ousava nomear. O que o mármore não podia confessar, o pergaminho sussurrava, paixões que desafiavam a moral, conhecimentos que ameaçavam o poder, verdades que só sobreviviam quando escritas a tinta de cinzas e medo. E assim, entre o sagrado e o profano, o Renascimento se revelou não como uma era, mas como um pacto. Um acordo silencioso entre aqueles que sabiam ler nas entrelinhas que a beleza não era apenas nos afrescos, mas nas cicatrizes deixadas pelas palavras proibidas. Que a verdadeira revolução não estava nos salões iluminados, mas nas sombras onde os livros se abriam como portais para mundos que a Igreja não podia abençoar e os reis não podiam controlar.